Bem, gente, então vamos lá retornando, né? A gente fez a apresentação, eu vou apresentar agora para vocês o plano de curso da disciplina. Tá? O plano de curso é esse documento, deixa eu ampliar ele aqui, fica melhor. O plano de curso, então. Gente, vocês estão vendo o plano de curso, estão me ouvindo? Sim, Estamos sim, sim. sim, sim. Estamos Sim, vendo. professor. Joia, tá bom. Sim, professor. Joia, perfeito. Então, o plano de curso ele é um documento que tem todas as informações da disciplina. Né? Eu vou disponibilizar isso para vocês. Esse documento é um documento público, então não se preocupem, né, em ficar aí anotando, copiando informação. Isso vai ser disponibilizado depois. Então, vamos dar uma repassada aqui para a gente ver um pouquinho sobre a disciplina. Né? É uma disciplina obrigatória do curso de vocês, da farmácia, a carga horária de 60 horas. Aí a ementa, né, envolve, né, alguns conteúdos aí de matemática. Vou falar um pouquinho mais aqui quando eu vou falar dos conteúdos do conteúdo programático. O objetivo é subsidiar os discentes do curso de farmácia, de conhecimento e ferramentas matemáticas que possam ser aplicadas nas práticas. Então a gente vai começar com grandezas proporcionais, unidades de medidas, depois a gente vai falar um pouquinho de funções, derivadas e integrais. Tá? Então, juntando aqui com a integral, a parte da introdução às equações diferenciais. Então, esses são conteúdos, assim, é um curso básico, porque a gente, quando for falar de derivadas, de integrais, que já são assuntos mais avançados, né, que a gente normalmente vê no ensino superior, mas, assim, o que eu vou fazer é falar isso de maneira, uma introdução, porque um curso de derivada, de integral, a gente precisaria de um tempo maior. Para vocês terem uma ideia, em cursos da área de exatas, são assuntos que a gente vê isso em 4 semestres, né? A disciplina de cálculo 1, 2, 3, 3, 4 semestres. Então, o que a gente vai ver aqui é uma introdução a esses assuntos. Tá? E esses primeiros assuntos são assuntos que a gente já viu no ensino fundamental, no ensino médio. Eu vou tentar sempre trazer um pouco, né, de aplicação para a área de vocês, para a área da farmácia. Tá? Mas são assuntos que vocês já têm, já tiveram aí ao longo da vida algum contato. Então, isso também ajuda. A metodologia, a gente vai ter os encontros síncronos, através aqui do Google Meet. Esse link que eu passei para vocês, né, que a gente está utilizando hoje, vai ser o mesmo link para o curso todo. Né? Então, é o mesmo link. Além das aulas, eu vou passar para vocês alguns exercícios, eu vou compartilhar depois algum material para vocês poderem fazer em casa aí ao longo da semana. Então é importante, gente, que a disciplina não fique só nesses encontros síncronos, né? Não fique só nas aulas. É importante a prática aí, que vocês se dediquem ao longo da semana, porque isso ajuda muito, né, na assimilação do conteúdo. Tá? Essa atividade assíncrona, acabou faltando um pedaço aqui, depois eu vou completar. Mas então, basicamente, vai ser os encontros, e as atividades assíncronas serão esses exercícios que vocês vão fazer. Eu vou passar para vocês aí algumas referências, eu vou compartilhar alguns materiais com essas atividades. Então, aí como ferramentas, além do Moodle, né, que eu utilizei mais para esse primeiro contato, mas eu vou utilizar o Google Meet, um site, eu vou daqui a pouco passar o endereço para vocês, que é um site que eu tenho já há alguns anos e eu utilizo para compartilhar materiais, então para fazer esse contato. Então eu vou utilizar mais até do que o Google. O Google a gente vai utilizar para fazer as avaliações, o Moodle a gente vai utilizar para fazer as avaliações, e o WhatsApp, né, esse grupo que a gente criou aí, que eu coloquei o link para vocês participarem. Então vai ser o nosso fórum ali para a gente debater, para tirar dúvida, alguém colocar alguma questão. Então todo o contato eu acho mais ágil, né, fazer pelo WhatsApp. Além disso, eu vou passar um meu e-mail para vocês também, que eu até esqueci de colocar lá, eu coloco no chat daqui a pouco, que também é uma outra possibilidade de contato. Então, a cada
AB, né? Nós temos duas notas bimestrais, a B1 e a B2, que cada uma será composta por duas avaliações. Então, nós vamos ter ao longo do período 4 avaliações, né? Duas irão formar a B1 e duas para a B2. E ao final, vocês têm a possibilidade de reavaliar, então fazer a reavaliação, caso uma das AB seja inferior a 7, e não atingindo ainda a média 7, tem a possibilidade da avaliação final, né, de acordo com o estatuto, o regimento da UFAL. Tá? E aí, na sequência, tem a distribuição dos conteúdos trabalhados aí ao longo das 15 semanas do nosso curso. Né? Então, essa semana a gente está vendo essa apresentação, grandezas proporcionais, depois unidades de medidas, e aí vai, né? Depois entra a parte de funções, tá? Como isso aqui vai estar disponível, eu não vou ficar me detalhando aqui. Depois de funções, a gente vem aí para a parte de derivadas e integrais. Tá? Então, no final, a gente tem a quarta, né, avaliação, depois a reavaliação e a avaliação final. Bom, então, a gente encerra aí no início de junho. 4 de junho. Aqui as referências. Esse livro, Cálculos Farmacêuticos, eu compartilho com vocês depois também, alguns exercícios, algumas coisas dele. E esses outros livros aqui, eles são e-books, estão disponíveis na internet, nesses links, você consegue baixar, então também são conteúdos gratuitos e de fácil acesso, tá? Não vai haver problemas. Né? E algum outro material eu compartilho que a gente precisa, eu compartilho com vocês no WhatsApp, no site, enfim. Deixa eu ver aqui, a Jéssica colocou uma dúvida. Não, pode falar, Jéssica, viu? Pode interromper, qualquer dúvida vocês podem ir falando. Não, só chamar aqui no. Abre o microfone e chama. Quer perguntar alguma coisa, Jéssica? Pode falar. Pode interferir à vontade, gente, tá? Não precisa esperar não para o final da aula. Se vocês tiverem qualquer dúvida, em qualquer momento, vocês podem abrir o microfone, porque às vezes quando eu estou apresentando alguma coisa, eu não consigo ver o chat. De vez em quando eu vou parar, vou lá dar uma olhada, mas se vocês tiverem alguma dúvida, pode interromper e perguntar. Tá bom? Sobre o plano, gente, alguma pergunta, alguma dúvida? Querem fazer? Ok. Então eu vou compartilhar isso com vocês, tá? Não se preocupem que depois eu vou colocar isso aqui lá no site, eu aviso vocês. Eu preciso acabar, foi corrido esses dias, eu não consegui atualizar, mas eu vou, acho que ainda hoje eu consigo acabar de atualizar o site e compartilho com vocês. Bom, então falamos do plano de curso, né? E como é que vai ser o nosso curso, né? Como que a gente vai trabalhar? Então, um pouco já falei nessa dinâmica, a gente vai utilizar essas ferramentas, mas assim, eu tenho aí, gente, mais de 20 anos, né, trabalhando como docente e graças a Deus eu sempre tive um relacionamento muito bom, né, com as turmas, com os alunos, enfim. Então eu acredito muito, né, no relacionamento através do respeito, né, do diálogo, certo? Então, para que a gente possa aí conviver todos os semestres, os próximos meses que a gente vai estar junto na disciplina com muita harmonia, tranquilidade, para que a gente consiga cumprir com os objetivos propostos. Né? E o propósito maior da disciplina, né, e desses meses que a gente vai estar juntos é colaborar com a formação de vocês. Então, nesse sentido, né, eu estou à disposição no que eu puder ajudar, o que tiver dentro das possibilidades. Se vocês tiverem alguma dificuldade, alguma dúvida, podem entrar em contato lá no grupo, podem entrar em contato no meu WhatsApp privado, por e-mail. Eu vou passar depois, eu vou colocar lá no chat o e-mail também. Tá? Então, assim, todos esses canais
de comunicação, ao longo das aulas, como a Jéssica perguntou, né, pode interromper no momento que vocês acharem conveniente, né, se eu estiver explicando alguma coisa, tiver alguma dúvida, né, essa interação ela é super importante, né, porque às vezes a gente está aqui na sala, isso é mais fácil, porque a gente está vendo o rosto de vocês, dá para ter o mínimo da noção, assim, né, é mais próximo, né, aqui é mais difícil. Então, eu peço assim que vocês participem, interajam, né? Do meu lado, né, vocês podem contar comigo no que eu puder ajudar, né, eu estou à disposição. E também fazer críticas, dar sugestões, né, falar, professor, desse jeito não está legal, vamos mudar, enfim. O que for possível, a gente vai tentando melhorar. Eu acho que isso faz parte dessa construção. O momento que a gente está vivendo é um momento difícil, né, para todo mundo, tanto para a gente quanto para vocês, né? Então a gente precisa se ajudar, tá? Então nesse sentido a gente está à disposição. E do outro lado, o que a gente espera de vocês, né? Que vocês participem, né? Que nos momentos aí da aula a gente entende que todo mundo tem problemas imprevistos, mas que a gente tente cumprir o horário, seja pontual, se empenhe, né? Respeite as regras, porque isso numa convivência coletiva é importante, né? Então se dediquem, se preparem para as avaliações. Tá? Então, essas regras básicas mesmo de educação e de convivência. Tá bom? Então, e no mais, gente, o que vocês precisarem, né? Não se acanhem de perguntar, de participar da aula, e quando quiser também criticar, sugerir, eu estou sempre à disposição, estou sempre aberto ao diálogo, seja aqui na aula, seja no privado, enfim, fiquem sempre à vontade. Tá? E aí, um pouco assim, aqui o resumo das ferramentas, né? Como eu falei, tem o Google Meet, tem o Moodle, que a gente vai utilizar basicamente para fazer as avaliações. Para compartilhar o material, eu vou preferir compartilhar no site que eu já tenho, que é mais fácil. Então, o site é o meu nome, é Gabriel Bado e tudo junto, .com. Tá? Então, eu vou acabar de atualizar hoje, eu não atualizei ainda para esse semestre, e aí eu vou disponibilizar, eu aviso vocês no grupo do WhatsApp quando tiver atualizado. Então, esse plano de ensino, algum outro material que a gente vem utilizar, enfim, eu vou colocar notas, eu coloco tudo lá. Tá? Disponibilizo através do site. Qualquer material que eu queira compartilhar com vocês, eu vou disponibilizar aqui no site. O grupo do WhatsApp e essas aulas, né? A gente está gravando os vídeos, elas estarão disponíveis também no YouTube. Eu criei um canal para disponibilizar, eu até preciso organizar, que ele está bagunçado. Eu vou dar uma organizada também nele, mas eu vou disponibilizar os vídeos das aulas também nesse canal. O canal também, meu nome para facilitar, é Gabriel Bado. Vocês podem acessá-lo e as aulas estarão também disponíveis lá. Bom? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? O João já colocou o link aí. Vou colocar o meu e-mail aqui também, gente, para vocês no chat. O professor, licença. Pode falar. Todas as aulas vão ser gravadas e o senhor vai disponibilizar? Isso, Porque eu vamos trabalho gravar. também, aí já está na hora da minha correria, porque eu trabalho com almoço. Aí fica Certo. um pouquinho complicado. Não, pode ficar tranquila, Iris. Olha, as aulas serão gravadas. Eu vou até, antes de você sair, eu vou logo fazer a chamada também, para deixar registrado, mas as aulas todas serão gravadas e serão disponibilizadas nesse canal, né, no YouTube, que eu falei para vocês. Tá bom? Pode aí, Certo. caso alguém tenha alguma dificuldade, até às vezes de conexão, enfim, as aulas estarão disponíveis lá. Aqui eu coloquei no chat meu e-mail também, gente, né, que é mais um meio aí de comunicação. E deixa eu aproveitar, então, agora a Iris falou, eu não vou fazer logo a chamada para não deixar para o final da aula, porque eu sei que às vezes a gente precisa sair, enfim, resolver alguma coisa. Deixa eu só, vou parar aqui a apresentação, deixa eu ver aqui se eu consigo. A chamada eu faço o seguinte, só para não ficar chamando todo mundo, eu boto aqui
faço um print da... Faço um print aqui. E pronto. Deixa eu ver se deu certo. Agora deixa eu ver que acho que não está faltando gente aqui. Pronto, deixa eu ver. Pronto, eu coloquei aqui, acho que está certo agora. Ok, pronto, gente, já está registrado aqui. Então vamos lá, né? Alguma dúvida mais, gente? Alguma pergunta sobre essas questões que eu apresentei? Podemos continuar? Bom, então vamos seguir. Vocês estão vendo a apresentação, gente, do PowerPoint? Estamos sim, professor. Tá bom. Então vamos Sim. lá. Então, essas primeiras aulas, gente, eu vou usar como referência aquele primeiro livro que está lá na referência. E eu vou compartilhar ele com vocês depois, tá? Eu tenho ele aqui. Eu posso compartilhar esse material. Então, eu vou fazer um apanhado aqui de um pouco do conteúdo que tem no primeiro capítulo. Tá? O primeiro capítulo é uma revisão de conceitos básicos aí da matemática, lembrando um pouco aí das grandezas proporcionais, esse é o objetivo, né, desse primeiro capítulo, e que depois vão nos ajudar na sequência. Tá? Então a gente começa aqui falando um pouquinho, né, uma retomada do que a gente viu no ensino fundamental, no ensino médio, dos conjuntos numéricos. Né? A gente vai trabalhar muito aí, quando a gente fala de aritmética, a gente trabalha com números naturais, com números inteiros. Então, quando a gente precisa fazer contagens, né, você vai contar, por exemplo, cápsulas de um comprimido. Você nunca vai ter uma cápsula e meia. Então, quando a gente conta, a gente sempre trabalha com o conjunto dos números naturais. E aí, depois dos naturais, que foram os primeiros números que surgiram, apareceram os inteiros, que são os seus opostos, e aí depois, com as necessidades de divisão e de outras operações, foram aparecendo os outros números, né? Então, o conjunto dos números racionais, que são os números que podem ser escritos na forma de fração, e aí aqui também, se você divide esses dois números da fração, você tem os números decimais, né? Depois veio os números irracionais, né? E os números complexos por final. Tá? Então aqui é uma representação através de um diagrama, né, que resumindo um pouco sobre isso. Tá? Não vou me ater a isso. Aí o autor faz uma diferenciação entre número abstrato e número concreto. Isso para vocês da farmácia é muito importante, porque número concreto aqui, ele se refere ao número que está relacionado a alguma unidade. Então, se você, por exemplo, pesa uma substância, você vai ter gramas, quilos ou miligramas. Então, você vai ter um número associado a uma unidade de medida. Então, aí, essa quantidade o autor chama de número concreto. Quando você tem um número 1, por exemplo, né? Enfim, é um número abstrato.
Agora, quando você tem 1 grama ou 1000 miligramas, então ele chama isso de número concreto. Então, para você associar dois números concretos, é preciso se ater a essa questão da unidade. Você não pode somar 1 grama com 1 litro. Então, não tem sentido eu somar 1 grama com 1 litro. Então, por isso a importância para vocês, né, sempre se ater, quando a gente for trabalhar aí com os problemas depois, a questão das unidades de medida. Isso é muito importante para esse curso, já que a gente está falando de aplicações à farmácia. A gente vai falar de unidades de volume, de unidades de peso. Então é importante a gente se ater que a gente estará trabalhando com números concretos. Tá? Deixa eu ver até se eu consigo. Ok. Bom, aí uma outra questão importante, gente, que a gente vai usar muito ao longo do nosso curso é a porcentagem, né? O que é a porcentagem? E aí muita gente às vezes se confunde quando aparece esse símbolo. Gente, isso, porcentagem, esse símbolo aqui, nada mais é do que divisão por 100. Quando a gente fala de x%, a gente está pegando um número x e dividindo por 100. E por isso, né, dividir por 100, a gente quer só deslocar com aquela vírgula 2 casas, é muito fácil escrever isso aqui na forma decimal. Então, normalmente, até para a gente usar a calculadora, que fica mais fácil, quando a gente trabalha com porcentagem, a gente utiliza números decimais. Então, por exemplo, 50%, 25%, 100%. Vamos escrever isso, que está em porcentagem, na forma decimal. Ó. Então, deixa eu mudar agora aqui. Ó. Então, por exemplo, 50%, eu vou escrevendo aqui, tá? Se eu for escrever na forma decimal, 50% é 50 dividido por 100. Isso vai dar quanto? Como fica 50% escrito em número decimal? 0,5. Muito bem. Ó. Se vocês pegarem a calculadora, o que é 50%? É 50 dividido por 100. Tá? Então, isso é igual, ó, vou pegar até a calculadora, vou abrir aqui. Ó. Eu acho que eu compartilhei só. Deixa eu mudar a forma de compartilhamento, ver a calculadora também. Porque eu tinha colocado só uma janela. Isso, ó, o pessoal escreveu 0,5, é muito bem, é isso mesmo. Por quê? Ó, 50 dividido por 100, eu vou pegar a calculadora aqui para a gente fazer. Ó. 50 dividido por 100, né? Então, veja, é por isso que eu falei, porcentagem é só dividir por 100, ó. E dividir por 100 é mais fácil representar em número decimal, né? Fica fácil, 0,5. Tá? Mesma coisa, 25%, o que é? É 25 dividido por 100, que dá quanto se a gente dividir 25%? Então, dividir por 100, gente, é só você vir aqui com a vírgula e andar 2 casas para cá, né? Vai dar 0,25. E 100%? Quanto é 100%? Perfeito. E aí é 100 dividido por 100, né? É 1. Bom, então, primeira coisa, ó, porcentagem é divisão por 100. Então, a gente consegue escrever na forma de número decimal. Bom, e aí, como que a gente calcula a porcentagem? Por exemplo, como que eu calculo 20% de 30, né? Então, tem gente que faz aquela regrinha de 3, assim, se 30 corresponde a 100%, X corresponde a 20%, aí calcula. Tá errado? Não, não tá errado. Tá certíssimo. Agora, olha como é fácil. Se a gente sabe que o número em porcentagem eu posso escrever como decimal. Então, 20% não é 20 dividido por 100? Então, eu posso escrever assim, 0,2. Aí, 20% de 30 é 0,2 vezes, vou usar esse símbolo aqui, ó, para indicar a multiplicação.
Tá? Então é 0,2 vezes 30. Isso vai dar o quê? 6. 6. Vai dar 6? 6, né? Bom, porque aí você faz esse zero aqui, essa vírgula vem para cá, fica 2 vezes 3, 6. Tá bom? Então, ó, esse D aqui eu substituo pela multiplicação. Então, 20% é 20 dividido por 6, 0,2 vezes 30. Né? Então, a gente faz rapidinho. Ó. 7% é 7 dividido por 100, então é 0,07. Aí, vezes, eu vou usar esse símbolo aqui para representar vezes, 45. Então, vamos fazer a conta? 0,07 vezes 45. Se eu fizer 7 vezes 5, 35. Vai 3. 7 vezes 4, 28. Com 3, 31. Então vai dar 315. Mas como eu tenho duas casas decimais aqui, ó, a vírgula está aqui, uma, duas casas decimais, eu preciso contar aqui duas casas. Então vai ficar 3,15. Né? Se eu fizesse isso na calculadora, ó, 7% de 45, ó. Vou fazer aqui, ó. 7% é 0,07 vezes 45. Pronto, 3,15. Bom? Entenderam isso, gente? Sim, estou indo bem rápido para a gente ganhar tempo, mas qualquer dúvida, né? Qualquer dúvida, vocês podem interromper, hein? Fiquem à vontade. Tudo bem? Tá tranquilo, professor. Tranquilo, né? Beleza. Então vamos lá. Continuando aqui. Deixa eu ver que eu baixei aqui só para seletar. Bom, o que a gente. Vamos praticar um pouquinho. Eu coloquei aqui alguns exemplos para vocês fazerem. Vou dar um tempinho, vou dar 5 minutos aí para vocês treinarem, tá? Então, eu estava ali fazendo aqueles exemplos rapidinho. Agora eu vou dar aqui, ó. Tem 3 exercícios. Peguem um papel, uma caneta, para vocês irem desenferrujando, né? Então, quero que vocês respondam a essas 3 questões, tá? Vou dar aí 5 minutos para vocês fazerem. Vou marcar aqui, ó. Agora são 10h20, então 10h25 a gente volta para corrigir aí. Para corrigir não, para comentar, né? Para a gente ver a resposta, tá? Então, vai lá, tenta resolver.
Professor, não dá para ler a segunda direito. Tipo, tem como você botar na tela grande aí rapidinho? Ah, certo, beleza, vou botar. Melhorou? Melhorou, valeu, obrigado. Ah. Ó, quem tiver no celular, gente, se virar na horizontal, acho que fica melhor para ver. E aí, gente, podemos aí dar uma comentada? Eu vou fazer o seguinte, ó, deixa eu ver aqui como eu faço. Vou colocar aqui assim. Eu vou resolver aqui, tá? Eu vou colocar em vermelho. Então, vamos lá. Quantas doses de 0,00065 grama podem ser feitas com 0,130 gramas de um fármaco? Então, veja, com essa quantidade do fármaco aqui, a gente faz uma dose. E com essa quantidade, quantas doses eu consigo fazer? Então, na verdade, é só eu pegar essa quantidade e dividir por essa, né? Adiantando um pouco do que a gente vai falar daqui a pouco, aí, na verdade, isso aqui a gente podia fazer uma regra de 3 assim, né? Se uma dose eu gasto assim, vou precisar de 0,00065 gramas, então, quantas doses, eu vou colocar X doses, eu consigo fazer com 0,130 gramas. E aí, isso aqui é um pouco do que a gente vai falar depois de grandezas proporcionais, mas eu resolvo isso aqui da seguinte maneira. Essas grandezas aqui eu tenho dose e aqui eu tenho quantidade, né, em grama. Elas são diretamente proporcionais, porque quanto mais doses eu faço, né, de mais fármaco eu preciso. Então, eu resolvo isso aqui multiplicando assim em cruz, né? Então vai ficar o X daqui, vou botar mais para cá, ó, vai ser igual, eu faço x vezes 0,00065 igual a 0,130, porque vezes 1, então vai ficar 0,130, aí dividido por esse 0,00065, né? Posso resolver assim. Então, na verdade, é assim, né? Com essa quantidade, né, quantas doses eu consigo fazer? Se cada dose eu uso essa quantidade, é só eu dividir. Vamos fazer essa. Eu não vou ficar fazendo essa conta na mão, né, gente? Então, vamos pegar aqui uma calculadora, ó, vai ficar 0,130 dividido por 0,00065. Então eu consigo fazer 2.000 doses. 2.000 doses. Bom, entenderam isso, gente? Chegaram nesse resultado? Quem chegou em algum resultado? Quem conseguiu chegar? Quem chegou em algum resultado diferente? Alguma dúvida?
Deixa eu ver aqui no chat. Beleza. Tranquilo, né? Qualquer dúvida, vocês falam, pessoal, que aí a gente vai retomando aí. Bom, vamos para esse segundo agora, ó. Na verdade, é o 2 aqui. Deixa eu botar aqui. Vamos para o segundo. Deixa eu deixar esse aqui para. Então vamos lá. Vamos ler aqui o enunciado. Um farmacêutico possuía 3 onças de cloridato de hidromorfona. Após usar 1/8 de onça, mais 1/4 de onça e mais uma onça e meia, quantas onças de cloridato de hidroforma restaram? Então veja, você tem uma substância aqui que é cloridato de hidroforma, você tem disponível essa quantidade e você usa essas 3 quantidades aqui, e ele quer saber quanto resta. Então, a quantidade que restou, deixa eu colocar aqui de vermelho, vai ser 3 menos, né, essa quantidade que ele usou. Ele usou 1/8 mais 1/4 mais 1 mais meio. Né? Esse número, gente, que é quando você tem um número inteiro e uma fração, ele é chamado de número misto. Né? Número misto. Então vamos lá, vamos calcular isso aqui. Então veja só, o que eu fiz? Eu peguei a quantidade disponível, ele tem 3 onças, né, e as quantidades que ele utilizou. Então eu pego a quantidade disponível menos as quantidades que ele utilizou. Tá? Então eu vou ver o que sobra. Então vai ficar 3 menos. Então vou somar primeiro o que está dentro do parênteses. Então é 1/8 mais 1/4. Aí eu vou transformar esse número misto em uma fração. Como que eu transformo um número misto em uma fração? Isso aqui eu tenho 1 inteiro mais meio. Né? Então é 1 mais meio. Eu vou escrever assim, 1 mais meio. Tá? Bom, então, deixa eu fazer assim. O que eu tenho aqui, gente? Ó, eu tenho uma soma de frações. Né? Como que eu somo frações? Se a gente for recordar lá do ensino fundamental. Soma de frações, a gente precisa tirar o mínimo múltiplo comum dos denominadores. Então, quando a gente tira o mínimo múltiplo comum dos denominadores, a gente fica com um único denominador, e aí a gente consegue somar os numeradores e conserva o denominador. Aqui, ó, os denominadores são 8, 4, 1 e 2. Então, o mínimo múltiplo comum de 1, 2, 4 e 8 é 8. Tá? Então, eu vou fazer assim, ó, vou deixar todo mundo aqui dividido por 8. Esse vai ser o denominador comum. Aí eu vou fazer assim, ó. Esse MMC, que é 8, eu vou dividir por esse denominador e multiplicar o resultado pelo de cima. Então, 8 dividido por 8 é 1. 1 vezes 1 é 1. Mais 8 dividido por 4, 2. 2 vezes 1 é 2. Depois, 8 dividido por 1, 8. 8 vezes 1 é 8. Depois, 8 dividido por 2, 4. 4 vezes 1 é 4. Então tá aí, ó. São os novos numeradores. Todo mundo isso aqui está dividido por 8. Por isso que eu coloquei entre parênteses e coloquei esse 8 aqui fora. Esse 8 divide todo mundo. Aí eu somo os numeradores e conservo o denominador. Então vai ficar 3 menos. Então vai ficar 1 mais 2 mais 8 mais 4. Né? Então vai dar 15 oitavos. Bom, e agora eu faço essa subtração. De novo, como é uma subtração de frações, eu tiro o mínimo múltiplo comum. E conservo o denominador lá, que é 8. O MMC, porque aqui é 3 sobre 1. Aqui é 15 sobre 8. Então, o mínimo múltiplo comum entre 8 e 1 é 8. 8 dividido por 1, porque o denominador desse 3 é 1. Então, 8 dividido por 1, 8. 8 vezes 3 fica 24, menos 15. Pronto. Então, aí vai ficar 24 menos 15, fica 9 oitavos. Né? 9 oitavos. Então, isso está em onça. Onça é uma unidade do sistema inglês. Eu vou representar aqui por OZ, que normalmente é a abreviação dessa unidade.
Então, essa é a quantidade de onças que sobrou. Ele tinha 3 onças, né? Ele utilizou essas 3 quantidades, então eu peguei o que tinha menos o que ele utilizou, calculei e chegou aqui nesse resultado. Então, sobraram 9/8 de onça. Isso aqui, se a gente dividir 9 por 8, vai dar 1 onça mais 1/8. Bom? Dúvida, gente, até aqui? É só para desenferrujar aí, ó, lembrar como é que a gente divide o soma, frações. Tá? Não tem muito segredo. Uma outra possibilidade, para quem preferir, é dividir essas frações, divide 1 por 8, divide 1 por 4, divide 1 por 2, transforma tudo em número decimal. E aí faz, quer ver? Se eu tivesse feito assim, ia ficar assim, ó. Uma outra possibilidade, né? Vou colocar assim, ó, é outra forma de resolver. Ia ficar 3 menos. Aí, ó, 1/8, eu vou dividir vou pegar minha calculadora e vou dividir, ó, 1 por 8. O que é 1/8? É 1 dividido por 8, ó, dá 0,125. Então, vem aqui e coloco 0,125 mais 1/4, né? Se eu dividir 1 por 4, é 0,25. Aí, aqui é 1 mais meio, então é 1,5. Então, para quem preferir, pode fazer, né, achando os números decimais. Aí fica assim, 3 menos. Aí se a gente somar, ó, 0,125 mais 0,25 mais meio. Então vamos somar aqui, 0,125 mais 0,25 mais 1,5. Então deu 1,875. Pronto, aí eu faço 3 menos 1,875. Então, aqui deu negativo porque eu fiz o contrário, né? Mas aí é positivo, é 1,125. Então, esse é o resultado. Se eu dividir 9 por 8, dá o mesmo resultado, dá 1,125. Tá? Isso aqui, qual é a unidade? Ó? Em onças. Onças a gente abrevia com OZ, é uma unidade do sistema inglês. Tá bom? Deu para entender isso, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Ah, tá. Ó. Vamos ver aqui os comentários. Tudo certo, né? Consegui e tal. A Dayara disse que fez pelos números decimais, beleza. Então, tanto faz, gente. Não existe um jeito certo. Né? Façam sempre pela maneira que vocês se sentirem mais à vontade. Né? Pode fazer pela fração, pelo número decimal, tanto faz. Tá bom? Então, não tem uma maneira correta. Né? Tem que chegar aí, utilizando a técnica correta, chegar no resultado. Bom, e aí, por final, vamos fazer esse terceiro. Ó. Vou apagar aqui, eu só fiz a cópia. Esse aqui é o exercício 3. Então, aí a gente tem o seguinte enunciado. A literatura sobre um produto farmacêutico indica que 26 dos 2.103 pacientes submetidos a um estudo clínico relataram dor de cabeça depois de ingerir o produto. Calcule a fração decimal, então é a fração entre o número de pacientes, eu copiei aqui, de pacientes que informaram essa reação adversa. Então vamos lá. Primeiro é para achar em fração decimal, depois é em porcentagem, tá? Então vamos lá. Primeiro em fração. Então 26 pacientes sentiram dor de cabeça de 2.103 pacientes que participaram do concurso. Então a fração é 26 em 2.103. Transformando isso em decimal, então a gente vai ter... A gente vai ter 0,01236. Você tem aí várias casas decimais. Aí eu vou deixar assim: 0,012. Eu vou botar esse 3 aqui só para explicar uma outra questão que é do arredondamento. Eu quero deixar só aqui, eu quero quebrar aqui, ó, 0,012. Vou deixar assim aqui, ó. Quero quebrar aqui, arredondar aqui.
Aí o que eu faço? Eu vou olhar esse próximo algarismo, que é o 3. Se ele for menor que 5, eu vou deixar 0,12. Então, como é 3, é menor que 5. Então, isso aqui vai ficar 0,012. Se esse algarismo fosse maior que 5, se fosse, ou igual a 5, se fosse 5, 6, 7, 8 ou 9, eu ia arredondar aqui para 0,13. Bom, eu vou falar depois no final da aula dessa regra de arredondamento, mas em geral a gente vai combinar essa seguinte regra. Então, se esse algarismo, né, for menor que 5, a gente mantém aqui. Se for maior que 5, a gente vai somar 1. Bom, aí ele pede para transformar isso em porcentagem, né? Qual a porcentagem de pacientes que informaram a reação adversa? Então, os 26, né, pacientes correspondem a quantos por cento desse total? Né? Então, a gente tem agora... Então, a gente tem 0,012 corresponde a que porcentagem, né? (0,012). Para escrever em porcentagem, é o inverso. Lembra que eu falei assim, quando você tem um número em porcentagem, é o número dividido por 100. Aí você acha o decimal. Quando você tem um número decimal e quer escrever em porcentagem, é só multiplicar por 100. Então, 0,012 corresponde a 1,2 dividido por 100. Se você dividir 1,2 por 100, vai dar 0,012. Isso é igual a 0, ou melhor, isso é igual a 1,2%. Bom, aí está um número em porcentagem. Ok, gente, até aí. Alguma dúvida aí no terceiro exemplo? Deixa eu ver aqui no chat se tem algum comentário. Tudo bem, tudo certo, né? Ok. Então, qualquer dúvida, a gente fique à vontade para perguntar, para interromper, ok? Fiquem à vontade. Bom, a gente vai seguindo, vai seguindo. Então, vamos lá. Professor, Pode falar. nessa última questão aí da porcentagem, no caso deu 1,2363, aí eu deixei 1,24, pode ser também? Pode, tá corretíssimo. Veja, é porque eu arredondei aqui antes, mas se você deixasse, ia ficar assim, 0, é 0, 1, 2, 3, depois deu 6, é? Você falou? Não, foi o de baixo, a letra B. Não, tudo Essa bem. porcentagem, Certo, deu 0,01, 2, 3, e depois do 3 deu qual é o algarismo que tinha lá? foi 6, não foi? isso, Foi 6. 6. Então, se você for deixar com o algarismo a mais, você vai arredondar para 4, porque esse 6 aqui, como ele é maior que 5, aí você soma 1 aqui. Então vai ficar 1,24. Tá corretíssimo. Beleza, obrigado. Nada. Tudo bem. Muito bem. Então vamos lá agora aqui. Bom, uma outra questão importante, gente, né? Na farmácia vocês trabalham com números às vezes muito pequenos, né? Principalmente quando você vai estudar nanotecnologia, enfim. Você trabalha com números lá 0,00000 alguma coisa, né? Com micro, nano, enfim. Então a gente usa, né, nesses casos de números muito pequenos ou números muito grandes, a gente utiliza uma notação em que a gente escreve os números utilizando potências de base 10. Essa notação é chamada de notação científica. Tá? Então a gente utiliza a notação científica para representar números muito grandes ou pequenos. Né? Por exemplo, 123 milhões. Né? O que é 123 milhões? A gente pode representar assim, 1,23 vezes 10 elevado ao oitavo. Então, sempre esse número aqui, esse fator que vai multiplicar a potência de base 10, ele estará entre 0 e 10. Ele vai ser sempre, na verdade, o seu módulo, que ele pode ser negativo, né? O módulo vai estar sempre maior que 0 e menor que 10. Na verdade, é maior que 1. Não é nem que 0, é maior que 1. Tá? Então, por isso que se eu coloco 1,23, né, eu coloquei a vírgula aqui.
né? Para eu voltar para esse número aqui, eu preciso multiplicar por uma potência de base 10. Então, ó, se eu colocar a vírgula aqui entre o 1 e o 2, então eu vou precisar, para deslocar essa vírgula para cá, eu vou ter que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas para a direita. Então, por isso que eu tenho que multiplicar por 10 elevado à oitava. Então, esse expoente indica o número de casas com que a gente desloca essa vírgula. Se for para a direita, aqui é positivo. Se for para a esquerda, é negativo. Então, por exemplo, nesse caso, né, como eu tenho um número muito pequeno, eu tenho uma potência de base 10 com expoente negativo. Por que é menos 6? Porque 3,5. Então, se eu trouxer a vírgula para cá, ó, né, entre o 3 e o 5, daqui, para eu retornar ela para cá, eu vou ter que andar 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas. Né? Então, 6 casas fica menos 6. Bom? Então, para a direita é positivo. E para a esquerda o expoente é negativo. Tudo bem? Vamos pegar esses exemplos agora. Ó. Vou dar aí mais uns minutinhos para vocês fazerem. Vou dar um tempinho para vocês fazerem. Eu quero que vocês escrevam esses números em potência em notação científica. Tá? Então, esses primeiros e depois fazendo essas operações. Vamos ver se vocês lembram aí como faz nesses casos. Olha lá, deixa eu ver que oração aqui. São 10h46, ó. 4 minutinhos, 10h50. Vou dar até 10h50 para vocês fazerem. A gente volta.
Bem, pessoal, vamos lá. Então, vamos aqui, ó. 720 mil, né? 720 mil, não, desculpa. 720 bilhões, né? Porque aí você tem mil, milhões, bilhões. Então, vai ficar 7,2. Deixa eu botar aqui usar a outra fonte aqui. Sete vírgula dois. Vezes 10 elevado a quanto, hein? E aí, quem fez aí? 10 elevado a quanto? 10 elevado a 11. A 11? O Muito meu bem. deu 10 a 11 também. 10 a 11. menos 11. Não, é 10 elevado a 11 positivo. Ó. Vou explicar por quê. 10 elevado a 11. Isso. Porque, ó, você está aqui, ó, 7,2. A vírgula está aqui. Você precisa trazer ela para a direita. Então, andando para a direita, o expoente fica positivo. Então, aí você vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, é 7,2 vezes 10 elevado a 11. Então, quando você tem um número muito grande, o expoente é positivo. Quando o número é muito pequeno, aí sim é negativo. Então, aqui, por exemplo, vai ser 5,4 vezes 10 elevado a quanto? Então, vamos lá. Ó. Menos 9. Menos 9? Menos 9. Então, vamos lá. Por que é menos 9? Ó? Porque agora a vírgula está aqui entre o 5 e o 4. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 casas decimais para ela trazer ela para cá. Então, por isso fica menos 9. Bom? Então, uma dica. Quando o número é muito grande, o expoente é positivo. Quando o número é muito pequeno, o expoente é negativo. Aí vai aqui, ó. Como que eu faço multiplicação? Ó, na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o resultado, não altera o produto. Então eu posso fazer 3,5 vezes 5. Né? Vamos fazer aqui na calculadora. Deixa eu fechar minha calculadora. Deixa eu botar aqui. Vou fazer aqui. Vou fazer 3,5 vezes 5. Deu 17,5. Então vou botar aqui. 17,5. Deixa eu só usar outra fonte. Aí eu faço vezes. Aí eu vou agora multiplicar as potências de mesma base. Então vai ficar assim, ó, 10 elevado a quanto? Bom, aí eu tenho 10 elevado a terceira vezes 10 elevado a 4. Na multiplicação de potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Então eu faço 3 mais 4. Então vai ficar 10 elevado a sétima. Pronto. Resolvi. Só que, gente, a gente, na notação científica, costuma deixar esse fator aqui que está multiplicando a potência, a gente costuma deixar ele menor que 10. Então, eu vou escrever ele assim, 1,75 vezes 10. Aí, vezes 10 elevado a sétima. Então, ó, esse 17,5 é 1,75 vezes 10, porque aí se eu multiplico 1,75 vezes 10 vai dar o 17,5, vezes esse 10 elevado a sétima. Bom, aí agora, para escrever notação científica, então eu vou ter 1,75 vezes 10 elevado a quanto? Quanto que é 10 vezes 10 elevado a 7? 10 elevado a 8, muito bem. Por quê? Porque a gente conserva a base e soma os expoentes. Daqui o expoente é 1, aqui o expoente é 7, 1 mais 7 vai dar 10 elevado a 8. Então, sempre em notação científica, esse fator que está multiplicando a potência, ele vai ficar entre 1 e 10. Pode ser igual a 1, mas tem que ser menor que 10. Bom? A mesma coisa na divisão. Né? Como que a gente faz a divisão de números que estão em notação científica? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. A divisão eu posso dividir o 9,3 pelo 3,1.
Se eu dividir 9,3 pelo 3,1, vai dar 3. 9,3 por 3,1 dá 3. Aí eu divido as potências. Ó. Na divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, quanto fica o expoente nesse caso? 3. Muito bem, ó, 3, porque é 5 menos 2. Então vai ficar 3. Então veja, 3 vezes 10 elevado à terceira. Então, repetindo, eu dividi esses dois fatores, 9,3 por 3,1 deu 3. Aí eu dividi as potências de mesma base, conservando a base e subtraindo os expoentes. Na sequência, agora aqui, ó, agora aqui é interessante. Agora é soma. Né? Então a soma é um pouquinho diferente. Por quê? A soma eu preciso primeiro colocar, eu preciso deixar as potências iguais, porque aí eu coloco o fator comum em evidência. Então, quando eu tenho 10 à terceira e 10 à quarta, qual é o fator comum que eu posso colocar em evidência entre essas duas potências? O que eu posso colocar em evidência nesses dois termos? Poderia tornar o 7,6 vezes 10 à quarta numa potência de 10 à terceira. 10 à terceira. Ficou baixinho o volume, eu não entendi muito bem, mas eu entendi que você falou para colocar em evidência 10 à terceira, é isso? Sim. Perfeito, você está corretíssimo. Então vamos colocar o 10 à terceira em evidência. Por quê? Porque aqui eu tenho 10 à terceira, e quando aqui eu tenho 10 à quarta, significa que é 10 à terceira vezes 10. Então 10 à terceira é um fator comum. Então se a gente dividir esses termos pelo fator comum, se eu dividir esse primeiro termo pelo fator comum, vai dar 9,2. Mas, se eu dividir esse segundo termo pelo fator comum, vai dar 7,6 vezes 10. Por que vezes 10? Porque eu dividi 10 à quarta por 10 à terceira, deu 10. Isso vai ser igual. Então, veja só. Aqui dentro do parênteses, 7,6 vezes 10 vai dar 76. Então, eu tenho aqui dentro 9,2 mais 76 vezes a potência de base 10. Então, vezes 10 ao cubo. Então, 9,2 mais 76 vai dar 85,2 vezes 10 ao cubo. Bom, mas isso aqui está em notação científica, gente? Não. Não, porque eu preciso deixar esse fator menor que 10. Então eu vou escrever 85,2 é 8,52 vezes 10. Então vai ficar 8,52. Aí vezes 10 ao cubo. Então 10 vezes 10 ao cubo, eu vou fazer aqui direto. Vai ficar 10 a 4. Bom? Tem agora sim notação científica, porque esse número está entre 1 e 10. Então, quando for soma, gente, a gente precisa colocar o fator comum em evidência, aí calcula aqui dentro para obter o número em notação científica. Professor, o senhor poderia explicar o que seria o fator comum, por favor? Certo. O fator comum, gente, é sempre a potência de base 10, uma regrinha aí para vocês guardarem. É sempre a potência de base 10 que tem o menor expoente. Então aqui, eu tinha 10 elevado a 3 e 10 elevado a 4. Isso vai ser uma regra que sempre vai funcionar. Então, o fator comum vai ser sempre das duas potências de base 10 é que tem o menor expoente. Então, se a gente tá bem, obrigado. Nada. Vamos pensar aqui então na letra F, que é a mesma coisa. A subtração é a operação inversa da adição. Então a maneira de fazer é a mesma. Você tem duas potências de base 10. Né? Qual vai ser o fator comum aqui, se você tem 10 à sexta e 10 à quarta?
10 a quarta. 10 a 4, muito bem. Porque, lembra que eu acabei de falar? O fator comum entre as duas potências de base 10 é a potência que tem o menor expoente. Então, por isso que vai ser 10 a 4. Tá? Então, vai ficar assim. Ó. Se eu colocar 10 a 4 em evidência, aqui vai ficar 6,5 vezes... Aí, 10 a sexta dividido por 10 a quarta, eu divido isso aqui pelo fator comum, vai dar 10 ao quadrado. Menos... Opa, deixa eu fechar o parênteses depois. Peraí, gente. Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Vou botar o menos aqui. Menos. Pronto. Aí agora aqui, ó, 5,9 vezes 10 a 4, dividido por 10 a 4, eu coto esse 10 a 4 com esse 10 a 4, vai dar 5,9. Aí o que eu faço agora? Eu resolvo o que está aqui dentro do parênteses. Resolvo o que está aqui dentro do parênteses e depois eu multiplico por 10,4. Então aqui eu vou fazer, ó, 6,5 vezes 10 ao quadrado vai dar quanto, se eu fizer essa multiplicação? 650. Dá 650, não dá? Porque 10 ao quadrado é 100, então é 100 vezes 6,5. Ó. Se eu fizer aqui, ó, 6,5, quando eu multiplico por 10 ao quadrado, eu faço vezes 10, vezes 10. Eu multiplico duas vezes por 10, ó, ficou 650. Então é 650 menos 5,9. Então, menos 5,9. Então vai dar 644,10. E 10. Isso eu multiplico, então é vezes, a potência de base 10, que é 10 elevado a 4. Pronto, tá bom? Pronto, isso está... Para deixar em notação científica, o que eu preciso? Eu preciso deixar esse fator aqui ó, menor que 10. Então, 644,10 é 6,441 vezes quanto? Vezes 10 elevado a... elevado à sexta. Isso, ó, porque isso aqui ó, é 6,441 vezes 10 ao quadrado. Aí, vezes 10 ao quadrado vezes 10 à quarta, então você soma 2 mais 4, vai ficar 6,441 vezes 10 à sexta. Muito bem. Bom? Então, gente, dá uma olhada depois com calma, né? Isso aqui, às vezes, no começo a gente, né, quem não está muito acostumado, a gente confunde um pouquinho, é normal, mas aí faz com calma. Eu vou passar para vocês, né, uns exercícios no livro. Eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp. Professor, Exercícios o desse senhor tipo não está para você vendo treinar. o chat, mas a Rebeca pediu para o senhor repetir a explicação da última alternativa, da letra F. Ah, tá, desculpa, eu não vi mesmo. Obrigado por avisar. Ó, Rebeca, deixa eu lá. Como eu tinha falado aqui, acho que foi o Everton que perguntou, não tenho certeza, no item anterior, o fator comum entre as duas potências de base 10 é sempre a que tem o menor expoente. Tá? Então, entre 10 a sexta e 10 a quarta, eu tenho aqui 10 a quarta. Aí eu coloco 10 a quarta em evidência. Aí eu vou dividir, pego esse termo e divido por 10 a quarta. Então, esse 6,5 eu copiei aqui, e 10 a sexta dividido por 10 a quarta, eu subtraio os expoentes, ficou 10 ao quadrado. Depois eu pego isso aqui e divido pelo fator comum. Então eu coto esse 10 a 4 com esse 10 a 4, só sobra 5,9. Então por isso que ficou menos 5,9. Então eu cheguei aqui, ó, nessa expressão dentro desses parênteses. Aí eu preciso calcular isso aqui. Então a gente segue aquela regra que a gente aprendeu lá no ensino fundamental, que quando a gente tem uma expressão aritmética, primeiro a gente calcula a potência, depois a gente faz a multiplicação e, por último, a soma ou subtração. Então, se eu fizer isso, aqui 10 ao quadrado é 100. Aí 100 vezes 6,5, então isso aqui dá 650. Aí eu faço 650 menos 5,9, então vai dar 644,10. Então eu cheguei nisso aqui. Aí
esse 644,10 eu vou multiplicar por 10 a 4. Então eu cheguei nisso aqui. Só que para escrever em notação científica, esse fator aqui tem que ser menor que 10. Então isso aqui é igual a 6,441. Se eu trouxer a vírgula para cá, eu vou andar 2 casas. Então eu preciso multiplicar por 10 ao quadrado. Então isso aqui é 6,441 vezes 10 ao quadrado. Aí 10 ao quadrado vezes 10 a 4, eu somo os expoentes 2 com 4, por isso que dá 6. Então eu fiz algumas etapas direto aqui, mas veja depois, aqui a gente soma esses expoentes para chegar nesse valor. Bom, então assim, gente, eu vou passar para vocês lá no grupo do WhatsApp um material que vai ter vários exercícios desse aqui para vocês fazerem. Aqui que já são 11h07, a gente está passando o horário da aula. E aí eu termino depois o restante na semana que vem. Tá? Mas eu peço para vocês pegarem o material que eu vou enviar lá no grupo do WhatsApp e resolver esses primeiros exercícios. São simples, mas é importante, gente, porque aí vocês vão vendo as dificuldades, qualquer dúvida, dá um alô, eu tento explicar, enfim, para a gente poder ir avançando com calma e com tranquilidade aí. Bom, eu vou finalizar aqui, deixa eu encerrar essa parte. Para aqui a apresentação. Vou interromper a gravação.